Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos. Mais de 12 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues ao regime de Nicolás Maduro, sob a justificativa de financiar projetos de infraestrutura que, em tese, seriam realizados por empresas brasileiras na Venezuela. Esse dinheiro pago diretamente ao governo chavista por meio do BNDES serviu para fortalecer o regime ditatorial do ditador Nicolás Maduro e ampliar sua influência sobre a população venezuelana. Enquanto o Brasil sofre com hospitais sucateados, estradas esburacadas e forças armadas sem recursos básicos. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, afirma que a dívida da Venezuela é oriunda de pagamentos feitos diretamente às empresas brasileiras à medida que os serviços ou produtos são exportados. Mas a dívida, como sempre, fica com o país estrangeiro que, na teoria, receberia os produtos ou serviços. No caso da Venezuela, essa dívida nunca foi paga, e as chances de recuperar esse dinheiro são praticamente inexistentes. Enquanto isso, o dinheiro que poderia ter sido investido na infraestrutura do Brasil, que carece de investimentos em áreas críticas, permanece perdido em negociações paralisadas. Essa situação começou ainda nos primeiros anos do primeiro mandato do governo petista, quando o Brasil decidiu abrir mão de bilhões para financiar projetos em outros países, como a Venezuela. E, mesmo com os juros previstos em contratos, não há qualquer sinal de que o atual governo brasileiro tenha intenção de reaver essa dívida bilionária. A revista Oeste aponta que o governo sequer tem planos para retomar as negociações. É um cenário desolador para o trabalhador brasileiro que paga altos impostos e não vê o retorno direto. Em 2017, quando o dinheiro foi disponibilizado, já era evidente que o regime de Nicolás Maduro dificilmente devolveria. Desde então, a dívida permanece intocada, sem nenhuma parcela ter sido paga. Após o Brasil ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS e as relações entre os países terem esfriado, o recebimento dos bilhões de reais pertencentes ao povo brasileiro se tornou ainda mais distante. Com a entrada de um novo governo em 2023, Maduro voltou ao cenário político brasileiro, participando de uma cúpula em Brasília com líderes da América do Sul, mas sem tocar no assunto da dívida. A ironia é que, mesmo após ameaças públicas do ditador venezuelano, o governo brasileiro não demonstrou nenhuma disposição para cobrar o que é devido. Enquanto Nicolás Maduro e seus aliados ostentam riquezas provenientes do petróleo e de outras fontes de origem duvidosa, o Brasil enfrenta cortes frequentes em áreas essenciais. As Forças Armadas têm sofrido com a redução de verbas, resultando em tropas sem combustível, unidades com escassez de alimentos e constantes ameaças de venda de quartéis, inclusive tendo fechado a base aérea de Recife. É inaceitável que um país com tantas necessidades continue inerte diante de uma dívida bilionária que poderia ser transformada em investimentos fundamentais. O contraste entre as prioridades do governo brasileiro e as reais necessidades da população é alarmante. Enquanto o Brasil reduz investimentos em saúde, educação e segurança, Nicolás Maduro utiliza recursos que poderiam ser destinados à construção de leitos hospitalares, melhorias nas estradas ou à modernização das escolas no Brasil. Esses valores, no entanto, estão sob controle de um regime que oprime seu próprio povo e põe em risco a estabilidade regional. A ausência de ação por parte do governo brasileiro em relação à dívida bilionária da Venezuela é uma afronta àqueles que diariamente lutam para sobreviver em um país onde os serviços básicos estão à beira do colapso.
Essa dívida representa não apenas um prejuízo financeiro, mas uma demonstração clara de descaso com os interesses nacionais. É inaceitável que um montante tão expressivo seja simplesmente ignorado enquanto o povo sofre. Além disso, o silêncio diante das ameaças de Nicolás Maduro demonstra uma fraqueza preocupante no cenário geopolítico. Enquanto outros países não hesitam em defender seus interesses e cobrar dívidas de regimes autoritários, o Brasil permanece inerte. Essa postura enfraquece nossa posição internacional e compromete a soberania nacional. Se o valor devido pela Venezuela fosse recuperado, as Forças Armadas brasileiras poderiam ser reequipadas, garantindo a proteção de nossas fronteiras e nossos recursos naturais, além de otimizar o treinamento das tropas, que inclusive foram alvos de traficantes no Rio de Janeiro, em pleno G20, quando tropas paraquedistas tiveram que ser resgatadas por policiais militares. A reportagem do Jackson Silva que traz o que acontece por trás de tudo isso. Rodou. O ataque aconteceu por volta das 6 horas da manhã de domingo. Militares passavam aqui pela Via Expressa, quando foram surpreendidos pelos bandidos da comunidade. A infraestrutura nacional, tão negligenciada, também poderia finalmente receber os investimentos que merece. É um dinheiro que pertence ao povo brasileiro e que deveria estar sendo usado para melhorar a vida de milhões. As decisões tomadas pelo governo brasileiro nos últimos anos demonstram uma desconexão completa com as reais necessidades da nação. O apoio financeiro a regimes como o de Nicolás Maduro não apenas prejudica nossa economia, mas compromete nossa credibilidade no cenário internacional, além de prejudicar a vida do povo. Nicolás Maduro, ele não é só um ditador, ele é um narcotraficante. E o seu exército, igualmente. A função deles não é nem o petróleo. Vocês sabem que a maior reserva de petróleo do planeta, ao contrário de que muitos pensam, não é da Arábia Saudita, é da Venezuela. Mas o bem que eles mais que enche os olhos do sistema, da ditadura, do bando do Nicolás Maduro, amigo de Lula, não é nem o petróleo, é o pó. Nicolás Maduro tem demonstrado repetidamente sua falta de respeito pelas normas internacionais e pelos países vizinhos, transformando o Brasil em motivo de chacota em diversas ocasiões. Ele já posicionou tropas próximo à fronteira brasileira e frequentemente ameaça invadir a Guiana para tomar a região de Essequibo, usando inclusive o território brasileiro como rota. Não bastasse isso, ele considera anexar a cidade de Pacaraima, em Roraima, e tem articulado o envio de tropas para apoiar Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Não parando por aí, Maduro mantém laços com extremistas do Hezbollah e recentemente chamou os Estados Unidos, França e Reino Unido de Santa Aliança do Mal. Fíjense que ustedes, hasta ahora que estamos aquí, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, la Santa Aliança del Mal. Internamente, sua repressão ao povo venezuelano é cada vez mais brutal, com casos de sequestros e desaparecimentos de opositores. Embora seu poderio militar seja limitado, Maduro joga estrategicamente no tabuleiro geopolítico, reforçando sua aliança com a Rússia, explorando as vastas reservas de petróleo da Venezuela e aproveitando a localização estratégica do país na América Latina para aumentar sua influência. Essa situação não pode continuar sendo ignorada. O Brasil precisa recuperar sua dignidade e agir de forma firme para garantir que recursos tão preciosos não sejam desperdiçados. É uma questão de justiça para com aqueles que trabalham arduamente para sustentar o país. Conheça o curso Conflitos Atuais, Preparação Eficiente. A chave para você dominar os acontecimentos que estão transformando o mundo. Com aulas em texto e vídeo, você vai entender as causas dos principais conflitos globais e descobrir como se preparar de forma eficaz para qualquer cenário de crise. Link no comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!